Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal. O meu nome é Joana e no vídeo de hoje trago-vos então o caso Ronald O'Brien, ou como ele é mais conhecido, The Candyman Killer. Então, malta, espero que esteja tudo bem convosco e que estejam preparados para mais um episódio do especial de Halloween. O caso de hoje é então The Candyman Killer e estou muito entusiasmado para vos falar sobre este caso. É sem dúvida alguma um caso que é bastante conhecido nesta altura porque aconteceu no Halloween e este homem ficou então conhecido como o homem que estragou o Halloween e mais à frente vocês já vão perceber o porquê. Mas antes de começarmos, não se esqueçam, claro, de subscrever ao canal, deixarem o vosso grande gosto e por fim também de ativarem as notificações para não perderem os próximos vídeos aqui no canal. Este caso ficou então muito conhecido porque aconteceu numa noite de Halloween no ano de 1974 e cá em Portugal eu acho que nós não temos assim tanto aquela tradição de fazer o doce ou travessura, não é? Mas nos Estados Unidos da América isso é uma coisa que eles levam bastante a sério. Pelo menos falando por mim, eu acho que só fiz isso uma vez e foi na altura em que eu vivia numa aldeiazinha na Covilhã. Por acaso foi na Covilhã, não era bem na Covilhã, mas era lá perto, ok? E realmente foi muito engraçado, mas tirando isso, eu acho que nunca fiz isso. Mas lá eles levam isso muito a sério e então tudo começou na noite de 31 de outubro de 1974, quando o Ronald O'Brien foi então fazer a doce ou travessura com os seus filhos. Ronald vivia então em Deer Park, Texas, com a sua esposa, que era a Diane, e com os seus filhos, que era então o Timothy e a Elizabeth. Na altura, o Ronald trabalhava como oculista na Texas State Optical e era também diácono na igreja. E também participava, portanto, no coro, ele fazia parte do coro da igreja. Nessa noite, o Ronald e os seus dois filhos foram então fazer doce ou travessura juntamente com outra família que eles conheciam da igreja, que era, portanto, o Jim e os seus dois filhos, que era a Kimberly e o Mark. E eles tiveram, enfim, foi uma noite bastante normal, não é? Andaram de casa em casa a fazer doce ou travessura, até que eles chegaram a uma casa que parecia estar totalmente apagada, parecia que não estava lá ninguém, e eles tocaram a campainha ainda algumas vezes, mas ninguém abriu a porta. Claro que as crianças neste momento começaram a ficar um bocado impacientes, não é? Porque estavam ali a tocar a campainha, ninguém abria a porta, eles queriam era doces, e então eles decidiram avançar para a próxima casa, que é o normal a fazer-se, não é? No entanto, o Ronald disse-lhes para continuarem e que ele ia continuar ali até que lhe abrissem a porta para lhe dar doces. O que, na minha opinião, é bastante estranho, ok? Mas pronto, isso aconteceu. E então, passado algum tempo, uma hora mais ou menos, o Ronald conseguiu então apanhar o Jim e os seus filhos, e os filhos do Jim também, e disse que ficou lá a tocar a campainha e que conseguiu que lhe dessem doces. E então ele conseguiu que lhe dessem 6 Pixie Sticks, que para quem não sabe o que é, são assim uns doces que aquilo é só açúcar. Eu vou deixar aqui algumas imagens para vocês verem. Seja como for, as crianças ficaram bastante felizes porque ganharam mais doces, não é? E o que aconteceu foi que ao voltarem para casa, o Timothy, portanto o filho do Ronald, quis então experimentar alguns doces, o que é perfeitamente normal, não é? Pelo menos, se fosse comigo eu também, era a primeira coisa que eu faria assim que chegasse a casa. E o que aconteceu foi que no meio de todos os doces que ele tinha, ele escolheu então o Pixie Stick. No entanto, ele estava a ter muita dificuldade em conseguir abrir o doce e então pediu ajuda ao seu pai e o Ronald ajudou e abriu-lhe o doce e ele comeu então esse Pixie Sticks. No entanto, ele disse ao seu pai que aquilo estava muito estranho, estava com um sabor assim meio azedo e que ele não estava a gostar absolutamente nada. E então na altura o que o Ronald fez foi então dar-lhe um outro doce para tirar aquele gosto da boca. Ainda assim, o Timothy começou a queixar-se e disse que estava cheio de dores de barriga e ele basicamente correu para a casa de banho e começou a vomitar imenso e começou a ter convulsões. Portanto, ele começou a ter mesmo uma reação muito má ao doce. No momento da aflição, o Ronald estava a tentar ajudar o seu filho e estava com ele ao colo para o ajudar a vomitar, mas começou a sentir que ele estava a ficar cada vez mais fraco e foi então quando ele ligou para o 911, portanto o 112 neste caso, né, aqui em Portugal, e então quando a ambulância chegou até à casa dos O'Brien, levaram o Timothy para o hospital, mas infelizmente o Timothy morreu a caminho do hospital 1 hora após ter comido aquele Pixie Sticks. Quando fizeram a autópsia do Timothy, descobriram que ele tinha consumido cianeto, ou seja, aqueles Pixie Sticks estavam com cianeto, o que significa que alguém colocou o cianeto dentro dos doces
doces, e quando isto aconteceu, a polícia lançou então um alerta a pedir a toda a gente que tivesse Pixie Sticks que não dessem aos seus filhos. Claro que a primeira pessoa que a polícia falou foi então o Ronald, ou seja, o pai do Timothy, e eles tinham conhecimento de que o Ronald tinha recebido 6 Pixie Sticks e então perguntaram-lhe a quem é que ele tinha dado. O Ronald conseguiu dizer toda a gente a quem tinha dado esses doces. No entanto, havia um rapaz da igreja que ele não se recordava de nome e que não sabia onde é que vivia e que lhe tinha dado um Pixie Sticks. Eventualmente, a polícia conseguiu localizar essa criança, conseguiram descobrir quem é que era e eles muito rapidamente contactaram a família a pedir para não darem esses doces ao menino, não é? E, inclusive, quando chegaram à casa deles, encontraram a criança deitada na sua cama com o Pixie Stick na mão, portanto, ele não tinha chegado a consumir, felizmente, porque ele tentou abrir aquilo, mas não estava a conseguir porque aquilo estava selado e, portanto, ele acabou por adormecer com o doce na mão. E foi então após a polícia ter reunido os 6 Pixie Sticks que conseguiram realmente confirmar que todos eles tinham cianeto. Durante a investigação, uma das pessoas com quem a polícia mais falou foi, sem dúvida alguma, o Ronald, e na altura eles perguntaram-lhe onde é que ele tinha arranjado aqueles doces, ao qual o Ronald disse que não se lembrava muito bem. Ele disse simplesmente que tinha ido até uma casa e que pediu esses doces, mas que não conseguia identificar a casa porque já não se lembrava muito bem. E então o que aconteceu foi que a polícia foi visitar a vizinhança, não é? Portanto, fizeram assim um passeio por aquela zona onde eles sabiam que eles tinham feito o doce ao travessura, não é? E levaram o Ronald com eles para ver se ele conseguia identificar a casa que lhe tinha dado então esses Pixie Sticks. Houve então um momento em que o Ronald conseguiu identificar a casa enquanto eles estavam a passar por lá e disse então à polícia que já se lembrava de tudo. Ele explicou então à polícia que a casa estava muito escura e que ele começou a tocar à campainha para lhe darem doces, não é? Mas que ninguém abria a porta, até que eventualmente alguém colocou o braço de fora da porta e lhe deu os doces na mão dele, mas que ele não tinha conseguido ver quem é que estava dentro da casa e que basicamente foi isso que aconteceu, o que é uma... É uma história um bocado estranha, não é? Tendo em conta que, eu acho que ninguém faz isso, mas pronto, foi isso que ele contou à polícia na altura. A polícia foi então até à casa interrogar quem lá vivia e conseguiram então descobrir que a casa pertencia a um senhor que se chama Courtney Melvin, que disse então que estava a trabalhar e ele trabalhava num aeroporto e diz que esteve lá até às 23 horas, o que foi confirmado pela polícia. Como é óbvio, tendo em conta esta confirmação, a polícia automaticamente começou a desconfiar do Ronald, porque claramente a história que ele tinha contado não batia certo com os factos, não é? E então ele passou a ser o principal suspeito neste caso. Claro que eles não conseguiram fazer nada ao início, não é? Eles tinham que investigar e assim que eles começaram a desconfiar do Ronald, eles começaram a descobrir coisas muito interessantes relativamente a este homem. Uma delas era que o Ronald tinha imensas dívidas e que na verdade já tinha tido mais de 21 trabalhos e que no momento em que tudo isto estava a acontecer, ele na verdade era suspeito de roubo no seu trabalho atual e que estava muito, muito perto de ser despedido devido a isso. Ele ia perder o carro e tinha imensos empréstimos por pagar e a casa também tinha sido penhorada e para além disto tudo a polícia descobriu também que o Ronald tinha feito apólices de seguro de vida para os seus filhos nos meses anteriores à morte do Timothy. A primeira apólice de seguro de vida que ele fez foi em janeiro de 1974, sendo que a última foi um mês antes do Timothy ter falecido e só para vocês terem uma pequena ideia, todas estas apólices em conjunto totalizavam cerca de 60 mil dólares. E a parte mais estranha no meio disto tudo é que quando isto foi descoberto, não é? A mulher do Ronald disse que não fazia a mínima ideia de que ele tinha feito o seguro de vida para os seus filhos. E aqui as coisas só tiveram tendência para piorar para o Ronald porque a companhia de seguros contactou a polícia na altura e contou-lhes que um dia após a morte do Timothy, o Ronald tinha contactado a companhia de seguros a perguntar quanto tempo é que iria demorar até ele receber o dinheiro pela morte do seu filho. Para além disto tudo, a polícia também descobriu que o Ronald tinha ido até uma loja para comprar grandes quantidades de cianeto, no entanto ele não chegou a comprar absolutamente nada porque havia, portanto, um máximo que se podia comprar, não é? Que normalmente isso é controlado, como é óbvio, e então ele acabou por não comprar nada. Claro que na altura a teoria da polícia era que o Ronald tinha colocado cianeto nos doces para matar os seus filhos de forma a conseguir ganhar o dinheiro do seguro de vida. E claro que isso deixa aqui uma pergunta, não é? Que é, ok, se o objetivo dele era matar
matar os seus filhos, porque é que ele teve a dar doces a outras crianças, não é? E o que a polícia na altura pensou relativamente a isso foi que ele teve a dar doces a outras crianças para encobrir o seu crime. Portanto, se fossem só os filhos dele, obviamente que seria muito estranho, e assim, sendo mais crianças, que isso iria desviar a atenção de cima dele. E apesar da polícia nunca ter conseguido confirmar onde é que ele tinha comprado o cianeto, ele foi então preso no dia 5 de novembro de 1974. No entanto, manteve sempre a sua inocência e dizia que não tinha assassinado o seu filho. Ele obviamente foi acusado de homicídio e foi também acusado de tentativa de homicídio devido às outras crianças, não é? E ele declarou-se inocente de todas as acusações e o julgamento começou então a 5 de maio de 1975. E uma coisa muito curiosa é que durante o julgamento houve um químico que testemunhou, não é? Ele conhecia o Ronald e ele disse então que o Ronald o tinha contactado a perguntar sobre cianeto e que tinha muita curiosidade em saber se o cianeto seria fatal. Houve também outro químico que testemunhou que o Ronald lhe tinha perguntado onde comprar cianeto, e amigos e colegas de trabalho do Ronald também testemunharam que nos meses anteriores à morte do Timothy, o Ronald tinha ganho um grande interesse em cianeto e que estava constantemente a perguntar quanto é que seria necessário para matar alguém. Para além disto tudo, o cunhado e a cunhada do Ronald também disseram em julgamento que no dia do funeral do Timothy, o Ronald andava a comentar que iria usar o dinheiro do seguro de vida do seu filho para tirar umas longas férias e para comprar imensa coisa que ele estava a precisar, o que é claramente muito mau. E foi então no dia 3 de junho de 1975 que o Ronald foi considerado culpado de homicídio e das 4 acusações de tentativa de homicídio, e a sua sentença foi então a pena de morte. Pouco depois da condenação do Ronald, a sua mulher obviamente divorciou-se dele e passado algum tempo casou-se novamente, e esse seu novo marido adotou legalmente a Elizabeth. E foi então no dia 31 de março de 1984 que o Ronald foi executado por uma injeção letal, e nos últimos segundos ele continuou a manter a sua inocência. Ele disse então que achava que a pena de morte era completamente errada e, para além disto, acrescentou também: eu perdoo a todos, e realmente quero dizer todos aqueles que estiveram envolvidos na minha morte. Deus abençoe-os a todos e que as melhores bênçãos de Deus sejam sempre suas. E durante a sua execução houve então uma multidão de 300 pessoas que estavam a bater palmas por ele estar a ser executado e que não paravam de gritar doce ou travessura. E chegámos então ao final deste vídeo, malta. Espero muito que vocês tenham gostado. Este caso revolta-me imenso, eu acho que é mais do que óbvio, não é? E já comentei isso várias vezes convosco, por exemplo no caso do Chris Watts, que para mim eu não consigo compreender como é que um pai consegue matar um filho. Para mim é daqueles crimes que eu não perdoo mesmo nada, e principalmente sabendo que isto aconteceu porque ele queria ganhar dinheiro. Enfim, isso revolta-me mesmo muito, mas pronto, espero que vocês tenham gostado. Digam-me então abaixo nos comentários o que é que vocês acharam sobre o episódio de hoje, e vejo-vos então no meu próximo vídeo. Beijinhos!